Bem-vindos a esta primeira aula do minicurso chamado A Metafísica segundo Santo Tomás de Aquino. Nesta primeira aula teremos uma introdução geral à metafísica. Pois bem, nesta aula se buscará encontrar a definição da metafísica. O que é a metafísica? Bom, para encontrar a definição real de uma coisa, primeiro é preciso partir de alguma definição nominal, de alguma definição que, ainda que mais rasa e mais simplista que a definição real, é necessária para o próprio alcance da definição real. Não se pode disputar sobre qual gênero algo pertence, se pertence ou não a determinado gênero, ou se lhe é ou não cabível uma determinada diferença específica, pois definir realmente é dar o gênero próximo e a diferença específica, sem antes se ter uma definição ainda que mais rasa, uma definição pelo nome da coisa a que se quer definir realmente. Pois bem, a palavra metafísica significa aquilo que vem depois da física, aquilo que estuda o suprafísico, o supranatural. Partamos desta definição nominal inicial e busquemos, a partir dela, alcançar a definição real do que vem a ser propriamente a metafísica. Pois bem, como foi dito, de forma inicial a metafísica é aquela disciplina que estuda o que está além do físico. A metafísica é, portanto, uma disciplina, um estudo. Ora, existem dois gêneros mais abrangentes de disciplinas: as disciplinas artísticas, ou artes, e as disciplinas científicas, ou ciências. Comecemos, então, indagando o seguinte: em qual destes gêneros está a metafísica? Ela está no gênero das artes, ou está no gênero das ciências? Bom, comecemos investigando se a metafísica está no gênero das artes. Pois bem, segundo Santo Tomás, arte, numa definição mais restrita, é a reta razão das coisas factíveis ou fazíveis. Nessa definição mais restrita, a arte se reduz à tecnicidade do trabalho manual. Arte, nesse sentido, é o que faz o pedreiro, o marceneiro, o agricultor, o cozinheiro e etc. Arte, nesse sentido, é a técnica de tomar uma ideia intelectual e concretizá-la numa matéria-prima adequada. É a técnica de conceber intelectualmente a ideia de uma cama, por exemplo, tomar essa ideia como modelo e concretizá-la na madeira e na lã. Mas há aqui uma divisão. Aquele artista que toma um modelo em seu intelecto e concebe qual o melhor modo de dispô-lo numa matéria-prima, e aquele que executa e concretiza manualmente isso. O arquiteto é aquele que concebe a ideia ou o modelo da casa, suas proporções matemáticas, e que sabe em qual matéria-prima todo esse modelo iria se dispor melhor. O pedreiro, por sua vez, é aquele que executa o projeto do arquiteto. Indo para o campo da plantação, o agrônomo é aquele que concebe qual a melhor forma de dispor a organização do plantio, sabe quais são as sementes e os adubos para constituir essa disposição, e o agricultor é aquele que executa isso na prática. O gastrônomo, ou chefe de cozinha, é aquele que projeta intelectualmente o modelo e o gosto da comida, e que sabe quais são os ingredientes, a ordem de mistura e os métodos de cozinha para que se tenha o prato concebido. O cozinheiro, por sua vez, é mais uma vez aquele que executa. Aquele que concebe e projeta o modelo ou a ideia em sua mente e que conhece todos os métodos, as matérias-primas necessárias e as disposições para concretizá-lo, é o que se diz artista por excelência, porque possui conhecimento das causas de sua disciplina. Aquele, porém, que apenas executa, se diz artista instrumental, enquanto que se subordina ao trabalho do artista principal, também podendo ser chamado de experiente, pois apenas realiza o trabalho de forma mecânica, sem conhecer as causas e os porquês do que faz. O artista principal, ou artista simpliciter, é o artista docens, de docente, pois é quem é capaz de ensinar sua arte. O artista instrumental, ou artista secundum quid, é o artista utens, de útil, pois sua arte está na sua utilidade instrumental, e ele não é capaz de ensiná-la.
Mas ainda há um segundo sentido de arte, um sentido mais amplo, por onde a arte é a justa ordenação de certos meios em vista de se alcançar certos fins. Nesse sentido, a arte não se restringe a ser a mera concretização física de um modelo mental, senão que pode ser também a projeção de modelos mentais em vista de serem dispostos em uma matéria-prima não física. Na definição anterior e mais restrita, arte se restringia às artes serves. Aqui, porém, surgem outras duas categorias de arte, as artes da prudência e as artes liberais. O artista da prudência projeta mentalmente os princípios ético-morais atemporais necessários para a felicidade e para a ordenação da vida, e busca concretizá-lo na situação cotidiana particular em que ele se encontra. Percebe-se que o artista da prudência concretiza sua projeção mental não numa matéria-prima física, como o pedreiro que concretiza a projeção de uma casa ideal na madeira e no tijolo. Existe uma clara diferença. O artista da prudência projeta os princípios do bem viver e os concretiza no seu viver particular, que é algo antes de ordem espiritual que de ordem tangível ou físico. Ora, a arte da prudência é antes uma arte utens do que uma arte docens. O fim da arte do prudente é a utilidade prática do seu bem viver espiritual. A parte docens dessa arte é dada pela ciência da ética, a qual estuda os princípios e as causas atemporais e necessárias da felicidade espiritual. O que o prudente faz? O prudente estuda a ciência da ética e concretiza seus princípios na sua vida particular, visando a utilidade prática. Utilidade prática esta, destaque-se, não mais proveniente da produção de um bem físico, como de uma casa ou de um plantio, mas do bem-estar espiritual, da felicidade espiritual na vida cotidiana. Bom, passemos agora ao artista liberal. O artista liberal é aquele que projeta intelectualmente as relações de razão ideais para concretizá-las no próprio uso cotidiano da razão. A arte liberal por excelência é a lógica, a qual estuda os entes de razão de segunda intenção, ou seja, as relações racionais ideais, as formas ideais de ordenação do pensamento, e as concretiza nas operações intelectuais cotidianas, ou seja, nas operações que o intelecto realiza no dia a dia, quando vai pensar sobre as coisas reais. A forma da arte da prudência eram os princípios atemporais da vida feliz. A matéria era a vida cotidiana particular do artista. A forma da arte da lógica, ou modelo, são as disposições intelectuais ideais. A matéria são as operações intelectuais que visam a coisa real. A lógica é a arte das artes, e de certo modo também é ciência, pois o lógico dispõe a projeção ideal da retidão do pensamento intelectivo no próprio uso cotidiano do seu pensamento intelectivo particular, ou seja, ordena a atividade do intelecto quando o intelecto está fazendo ciência e conhecendo as coisas reais. A arte da lógica é principalmente e simpliciter docens, pois ensina e projeta o verdadeiro método do pensar, mas instrumentalmente e secundum quid é utens, pois é útil enquanto é o constituinte de todo o pensamento científico, o que faz dela ser também uma ciência de certo modo, a ciência racional. Pois bem, terminamos de investigar o que é a arte com todas as suas divisões e subdivisões. Cabe então retomar a pergunta inicial e buscar respondê-la, agora com propriedade. A metafísica é uma arte? Ora, o metafísico contempla as causas e as propriedades da realidade não física sem qualquer interesse em concretizá-la em qualquer matéria-prima, seja esta matéria-prima espiritual ou física. Logo, a metafísica não é arte. Ora,
Se a metafísica não é arte, só pode ser ciência. O que é ciência? Ciência é o conhecimento certo, perfeito e atual do necessário por suas causas. E existem dois modos ou vias de conhecer o necessário por meio de suas causas. São estes: a via propter quid e a via quia. Na via propter quid se parte da causa para se chegar no efeito. Um exemplo cotidiano: se vemos uma fogueira, sabemos que haverá fumaça nas redondezas. Já na via quid se parte do efeito para se chegar na causa. E podemos usar o mesmo exemplo cotidiano, só que agora invertido: onde há fumaça, há fogo. Mas o cientista, o verdadeiro cientista, investiga o necessário, buscando conhecê-lo de modo certo, perfeito e atual. Ao tomar aquilo que, no aspecto da sua ciência, é necessário, o cientista busca conhecer as causas que o fazem necessário e os efeitos que dele procedem. Nas ciências, existe o método de abstração e de subordinação de ciências particulares às ciências mais gerais. Nas ciências particulares, o sujeito, ou seja, aquilo que investiga a ciência, é mais particular, e aquilo que se diz necessário nessa ciência, junto com suas causas e com seus efeitos, é necessário segundo aspectos mais particulares. Nas ciências mais gerais, o sujeito da ciência é mais abrangente, e o que se diz necessário nessa ciência é mais geral. É dito necessário segundo aspectos mais gerais. As ciências se dividem em ciências práticas e ciências teóricas. As ciências práticas são aquelas que investigam aquilo que é necessário para que se obtenha alguma utilidade prática, cabendo ao artista usar os princípios das ciências práticas como modelos para a consecução concreta desses bens práticos. As ciências teóricas investigam o necessário para a pura contemplação da estrutura e da ordem das coisas reais, sem qualquer bem prático. As ciências práticas se dividem em três: a ciência da ética, a ciência da economia e a ciência da política. Na ciência da ética, se estuda os princípios necessários para a consecução da felicidade na vida do indivíduo. Na ciência da economia, se estuda os princípios necessários para a consecução da felicidade na vida da família. Na ciência da política, por fim, se estuda os princípios necessários para a consecução da felicidade na vida agora da cidade como um todo. Aqui já se percebe o funcionamento da abstração. O que é necessário para a felicidade do indivíduo é algo mais restrito em relação ao que é mais necessário para a felicidade da família, o qual é mais restrito em relação ao que é necessário para a felicidade da cidade inteira. No campo das ciências práticas, a política é a ciência mais geral, pois fornece os princípios mais gerais e mais abrangentes, os princípios para a felicidade e bem-estar geral de todos, e não só de uma família restrita ou de um indivíduo restrito. O artista que concretiza os princípios éticos na vida individual, como já se disse, é o artista da prudência. O artista que concretiza os princípios econômicos na vida da família talvez possa ser chamado de administrador. Por fim, o artista que concretiza os princípios políticos na vida da cidade é o governante. Já se disse que o metafísico não possui qualquer interesse em coisas práticas da vida cotidiana. Mas a falta de interesse do metafísico também existe no cientista ético. O cientista ético estuda os princípios para a felicidade individual, mas ainda assim não necessariamente possui qualquer interesse em aplicá-la. O interesse em aplicá-la está no artista da prudência. Ora, um cientista ético poderia ser também um artista da prudência, tal como um agrônomo também poderia ser um agricultor. Mas isso não é necessário.
Poder-se-ia, então, dizer o seguinte: ainda que o metafísico não tenha qualquer interesse em utilidades práticas, sua ciência é modelo para que um artista utens a concretize numa utilidade prática, seja esta utilidade algo relativo ao bem-estar físico, seja esta utilidade relativa ao bem-estar espiritual. Há, então, que se dizer: o metafísico, além de não ter qualquer interesse em coisas práticas, também não pode auxiliar na consecução de nenhuma delas. Isso no sentido de que os princípios de sua ciência, que estuda as causas e os efeitos da realidade suprafísica, não pode servir de modelo para qualquer consecução prática, seja ela, repita-se, de ordem física, seja ela de ordem espiritual. Temos, portanto, que a metafísica está no campo das ciências teóricas. E as ciências teóricas se dividem em três. Primeiro, a física, a filosofia natural, e começaremos falando dela. A física estuda o ente enquanto se move. Ente é tudo aquilo que tem ser, do latim ens. Tudo o que tem ser, tudo o que existe é ente. Tudo o que o intelecto concebe é ente. A noção de ente é a primeira e única concebida pelo intelecto. É a noção mais clara e evidente, e também mais indistinta. Todos os outros conceitos são modalidades do conceito de ente. Mas a física estuda o ente sob um aspecto particular. O ente enquanto está submetido ao movimento. Assim, o sujeito da física é o ente móvel. A física irá estudar os princípios necessários para a constituição do ente móvel, tal como suas causas e seus efeitos. Mas a física é um todo universal de partes subjetivas, assim como o animal é um todo universal, cujas partes subjetivas são o homem, o cisne, o macaco, a formiga e etc. É que, tal como no gênero animal existem muitas espécies, analogamente no gênero movimento existem muitas espécies de movimento, que são a locomoção, a geração, a corrupção, o aumento, a diminuição e a alteração. A física geral estuda os princípios necessários do movimento de uma forma geral, as causas gerais e necessárias de todo e qualquer movimento, tais como seus efeitos necessários. A física geral estuda então 4 causas: a causa material, aquilo de que algo é feito; a causa formal, aquilo que é a coisa; a causa eficiente, aquilo pelo qual algo é feito; e a causa final, aquilo para o qual algo é feito. Além das 4 causas, a física também estuda 3 princípios gerais da natureza: a matéria, a forma e a privação. O estudo detalhado de cada um desses é feito pelo físico geral. A primeira parte subjetiva da física geral é a cosmologia ou física especial. Estuda o ente segundo o movimento local. O físico especial irá estudar, portanto, o espaço, o tempo, o lugar, a quantidade e a qualidade dos corpos, a massa, a energia, a força e etc. Veja-se que o físico especial já estuda algo mais particular, já tem por sujeito uma dimensão mais restrita do movimento, cujas causas e efeitos necessários são, também, ditos necessários relativamente a aspectos mais restritos. Bom, depois da física especial tem-se a química, cujo sujeito é o ente em movimento segundo a geração e a corrupção. Mais uma restrição, mais uma particularização. As causas e os efeitos necessários para a geração e a corrupção são os elementos e suas misturas, os minerais, os corpos mistos e simples, etc. Bom, são causas e efeitos ditos necessários segundo esse aspecto ainda mais particular.
Em seguida, a biologia, cujo sujeito é o ente segundo o aumento e a diminuição, ou seja, o ente vivo no geral. E por fim, a antropologia, ciência do ente segundo a alteração, ou seja, ciência específica do homem, capaz, por sua condição racional, de alterar suas ações, seus pensamentos e etc. Bom, saindo do contexto da filosofia natural, o cientista encontra um grau ainda maior de abstração, a matemática. A matemática tem por sujeito o ente quantitativo. Ela abstrai o que se chama matéria inteligível, abstrai o aspecto quantitativo do corpo de todos os seus aspectos qualitativos e especialmente de todo o movimento, por onde se diferencia da ciência do filósofo natural. O filósofo natural não pode abstrair o movimento da quantidade, pois não existe movimento sem quantidade, nem como suposição de razão, pois, por definição, o movimento está atrelado à quantidade. Entretanto, é possível supor a quantidade sem que esta esteja necessariamente atrelada ao movimento, mesmo que essa quantidade abstrata só exista dentro do intelecto. E é isso que faz o matemático. O matemático estuda as causas e os efeitos que se dizem necessários relativamente não à quantidade enquanto atrelada ao movimento, mas à quantidade pura e abstrata. Seu sujeito é mais geral que o sujeito da filosofia natural, e, portanto, as causas e os efeitos estudados pelo matemático são ditos necessários de forma mais geral e mais incondicional. A matemática também é um todo universal, dividido em duas partes subjetivas: a aritmética, que estuda os números, ou melhor, as quantidades discretas, e a geometria, que estuda os ângulos, ou melhor, as quantidades contínuas. Passada a matemática, alcançamos a última das ciências teóricas, aquela que Aristóteles chama de filosofia primeira. A filosofia primeira estuda o ente enquanto ente, o ens sub rationem entis. A filosofia natural estuda o ente enquanto se move. A matemática estuda o ente enquanto é quantitativo, mas a filosofia primeira estuda o ente enquanto ente. E aqui é alcançado o grau máximo de abstração e de generalidade. A filosofia primeira, pela maior generalidade de seu sujeito, estuda as causas e os efeitos ditos necessários, não segundo algum aspecto particular do processo de abstração intelectiva, senão que estuda as causas e os efeitos ditos simpliciter necessários, as causas e os efeitos absolutamente necessários e incondicionais. O físico estuda os princípios necessários para a consecução do movimento natural, ou seja, estuda aquilo que é dito necessário em relação à consecução do movimento natural, as quais podem já não ser necessárias para a consecução da pura quantidade abstrata estudada pelo matemático. O matemático estuda os princípios ditos necessários para a consecução do ente quantitativo, ou seja, aquilo que é dito necessário em relação à consecução do ente quantitativo. Mas o filósofo primeiro estuda os princípios, as causas e os efeitos ditos absolutamente necessários, aquilo que é necessário para a consecução de todo e qualquer ente, ou seja, de tudo aquilo que é ou existe. A filosofia primeira pode ser entendida de três maneiras. Primeiro, como aquilo que estuda o que está além da matéria física e da quantidade, ou seja, substâncias separadas da matéria física e da quantidade. E, nesse sentido, se chama metafísica. Segundo, como aquilo que estuda Deus,
como o princípio primeiro e o fim último de todo ente criado, e nesse sentido se chama teologia natural. Por fim, como aquilo que estuda o ente em geral e suas propriedades incondicionais, e nesse sentido se chama ontologia. Mas há que se deixar claro, metafísica, teologia natural e ontologia não são como que partes subjetivas da filosofia primeira, senão que são aspectos, ou talvez modos de entender, inseparáveis da mesma ciência generalíssima. Pois se tivesse partes subjetivas, a filosofia primeira estudaria coisas particulares, o que foge de sua própria definição. Metafísica, teologia natural e ontologia possuem igualmente o mesmo sujeito generalíssimo e estudam todas elas causas, efeitos e princípios absolutamente necessários e incondicionais. Ao longo da história, convencionou-se referir a filosofia primeira como metafísica. Então, assim usaremos, pois, como dito, metafísica, ontologia e teologia natural são inseparáveis e estudam apenas ângulos distintos de um mesmíssimo sujeito generalíssimo. Faça-se uma analogia com as ciências práticas. A ética estuda os princípios, as causas e os efeitos da felicidade ditos necessários relativamente ao indivíduo particular, ou seja, de forma altamente condicionada e particularizada. A economia estuda o necessário para a felicidade relativamente à vida familiar, ocupando uma posição intermediária. Por fim, a política estuda o necessário para a consecução da felicidade relativamente à vida da cidade, e como a vida da cidade é a maximamente abrangente, pode-se concluir que a política estuda os princípios, as causas e os efeitos absolutamente e incondicionalmente necessários para a consecução da felicidade. Analogamente, a filosofia natural estuda os princípios, as causas e os efeitos necessários relativamente à consecução de um aspecto particularíssimo do ente, que é o aspecto do movimento. A matemática estuda aquilo que é necessário relativamente à consecução de um aspecto intermediário do ente, que é o aspecto quantitativo. Por fim, aquilo que convencionou-se chamar metafísica estuda aquilo que é necessário, ou seja, os princípios, as causas e os efeitos, de forma absoluta e incondicional para a consecução do ente em geral. A metafísica é, portanto, a ciência suprema, a qual todas as outras ciências teóricas se subordinam. Pois bem, há agora que se perguntar: qual a ordem correta das disciplinas? Santo Tomás insiste muito nisso. Devemos ir sempre do mais claro até o mais obscuro, partir do mais fácil e mais evidente até o mais difícil e menos evidente. Mas há que se distinguir aquilo que é simpliciter, mais evidente, daquilo que é mais evidente quad nós, ou seja, com respeito a nós. Na realidade em si mesma, aquilo que é mais geral é sempre o mais evidente. Mas, depois do pecado original, nosso intelecto se tornou mais débil. E como nossa inteligência funciona de forma racional, ou seja, de forma gradativa e progressiva, ao contrário dos anjos, cujo intelecto opera de forma intuitiva e imediata, aquilo que é mais evidente na realidade se tornou menos evidente para nós. Temos, assim, que partir daquilo que é mais particular para, do particular, alcançar o mais geral. Assim, nas ciências práticas, temos de percorrer da ética até a economia e da economia até a política. Nas ciências teóricas, da filosofia natural até a matemática e da matemática até a metafísica. Surge aqui uma aporia, pois o mais geral e mais incondicional explica o mais particular e mais condicional. Como, então, se pode partir do mais particular
que naturalmente é mais confuso, até o mais geral, que naturalmente é mais claro. Isso se resolve a partir da helicoidalidade ou circularidade da ordem das disciplinas. Partimos do mais particular e vamos ascendendo até o mais geral. Depois de chegar no mais geral, descemos para explicar, a partir do que se encontrou na disciplina mais geral, aquilo que ainda havia ficado obscuro nas disciplinas particulares. Assim, nas ciências práticas, se vai ascendendo da ética até a economia e da economia até a política. E chegando na política, se vai descendo dos princípios, causas e efeitos incondicionais e generalíssimos da política para explicar os princípios, as causas e os efeitos confusos das ciências mais particulares da economia e, por fim, da ética. Nas ciências teóricas, se parte da filosofia natural e dela se vai ascendendo até a matemática e da matemática até a metafísica, por onde se encontram os princípios, as causas e efeitos incondicionalmente necessários do ente geral. Por fim, após esse conhecimento dado pela metafísica, se vai descendo da metafísica até a matemática e da matemática até a filosofia natural, a fim de esclarecer os princípios, as causas e os efeitos confusos e condicionais do ente particular com os princípios, as causas e os efeitos incondicionais e absolutos do ente geral. Nosso estudo da metafísica será, portanto, um constante ir e vir das criaturas até Deus e de Deus até as criaturas. Primeiro se sobe da multiplicidade de criaturas até encontrar Deus como causa universal, suprema e incondicional de todo ente criado. E depois dessa primeira ascensão, se desce de Deus até a multiplicidade de criaturas, a fim de explicar as criaturas a partir de Deus. Como Deus é incausado, não se pode conhecê-lo pela via propter quid, sendo necessário para a primeira ascensão das criaturas a Deus o uso da via quia, dos efeitos até as causas. Na metafísica atomista, essa primeira ascensão é feita a partir do sistema das 5 vias para demonstrar o ser de Deus. Após demonstrar o ser e as perfeições divinas, se desce de Deus até as criaturas, visando explicar o ser e as perfeições criadas a partir do que se conheceu na primeira ascensão, ou seja, o ser e as perfeições divinas. Deus, seu ser e suas perfeições são demonstrados por meio do ser e da perfeição das criaturas. Por fim, o ser e a perfeição das criaturas são esclarecidos pela ciência do ser e da perfeição de Deus. É nisso que gira todo o estudo da metafísica, e é assim que funciona a metafísica atomista. De certo modo, o estudo da metafísica atomista nunca sai do sistema das 5 vias. Obrigado e até a próxima aula.